Nasce no Rio de Janeiro, em 26 de julho de 1937, Hélio Oiticica, primeiro filho do engenheiro, professor de matemática, entomólogo e um dos mais importantes fotógrafos brasileiros do seu tempo, José Oiticica, com sua esposa, Ângela Santos Oiticica. Seus irmãos César e Cláudio nasceram em 1939 e 1941, respectivamente. Em seus primeiros anos, Hélio e seus irmãos não frequentavam a escola tradicional oficial. Em casa, tem aulas de matemática, ciência, línguas, história e geografia com o pai e a mãe. Porém, sua formação intelectual é também fortemente influenciada pelo seu avô, José Oiticica, conhecido filósofo, professor, escritor, anarquista e editor do jornal Ação Direta. Se muda em 1947, pois seu pai, José Oiticica Filho, ganha a bolsa da Fundação Guggenheim e a família reside durante 2 anos em Washington, D.C. Lá, Hélio e seus irmãos frequentam pela primeira vez uma escola oficial, a Thompson School. Enquanto moravam no país, a família visita museus e galerias de arte. Em julho de 1950, a família Oiticica volta ao Rio de Janeiro. O artista iniciou seus estudos na área da arte com o irmão César Oiticica, no curso de pintura e desenho com Ivan Serra, em 54. Nesse mesmo ano, escreveu seu primeiro texto sobre artes plásticas. A partir daí, o registro escrito de reflexões sobre a arte e sua produção tornou-se um hábito. Participa do grupo Frente entre 55 e 56. Um dos primeiros trabalhos realizados por Oiticica foi a série Meta-Esquemas, que ele começa em 56, ao elaborar mais de 400 pinturas em pequeno formato, realizadas em guache sobre cartão, onde o artista fez experimentações com cores, formas abstratas, geométricas e com o espaço. A partir da sua entrada no grupo Neoconcreto, ela iniciou seu processo de transição da tela para o espaço ambiental. Um dos primeiros trabalhos que marcaram essa mudança foi a instalação Bilaterais, onde em 59 ele apresentou objetos coloridos que traziam forma e cor para o espaço. Outra obra deste período é Grande Núcleo, de 1960, na qual o espectador tem a experiência de caminhar entre as placas amarelas presas no teto por fios. Durante esta fase, Hélio Oiticica abandona os trabalhos bidimensionais e cria relevos espaciais, bólides, capas, estandartes, tendas e penetráveis. Olá, tudo bem? Eu sou Gustavo de Carvalho, artista visual, estilista e figurinista, e estou aqui hoje como diretor desse documentário que irá compartilhar as obras que eu criei durante 4 anos de investigação da minha coleção Museu ao Mundo, ao mesmo tempo que nós vamos revisitar e contar a história do artista que inspira esse trabalho, Hélio Oiticica. Lembrar de Hélio é me lembrar de quando eu o conheci, de quando eu era adolescente, sem saber muito bem ainda da minha sexualidade, da minha identidade de gênero. Me lembrar de quando eu estava começando o 2º grau no Colégio Pedro II no Rio de Janeiro, com aspirações de ser estilista. Naquela época, seria o primeiro momento que eu iria ter contato e aula de artes, pois enquanto eu crescia, esse não era um assunto que se falava dentro de casa. Lá, naquelas aulas, a professora falava com tanto carinho de Hélio, ela falava dos parangolés, dessa obra que as pessoas vestiam e se tornavam arte, da bandeira seja marginal, seja herói, das relações que Hélio tinha com todos os artistas do movimento da Tropicália. Ela falava de Hélio como Hélio sendo esse artista da vanguarda brasileira, um artista que, mesmo décadas após a sua morte, continuou reverberando. Desde aquele dia, Hélio Oiticica me atravessou de uma forma ímpar e singular, e a sua coragem me inspirou a ter ímpeto para não desistir de ir ao encontro da minha própria história. Só mostra mais um sinal de um paraíso, sem placas, direções, nas curvas da América do Sul. E quando a noite cai, o
que sobra do azul é o conforto de um mar absorto em plena liberdade. Existem, mas não se sabe de onde vem. Se toda a paisagem parece igual, terá o caminho, indício de um outro final. Espera depois de tantos desencontros, o tempo, o que há de mostrar pelos cantos, e nada demais, um aviso pra lembrar que se nasce, morre todo dia. Se tudo é fugaz, um sorriso pra lembrar que o que sobra a noite se refaz bem sobre a foz de um rio e vai ceder a paz que escurece num desvio absurdo, no mar morto, sem a liberdade. Os sonhos se resistem, já não se sabe de onde vem. Se toda a paisagem se faz desigual, terá o caminho, um indício de um mesmo final. Já no carnaval de 1964, Oiticica se viu pela primeira vez em um barracão de uma escola de samba, pois Almícar de Castro, o artista plástico que atuou com ele nos tempos do movimento neoconcreto, estava fazendo na época o trabalho pioneiro de criar as alegorias da Estação Primeira de Mangueira. Jackson Ribeiro, auxiliar de Almícar, chamou então Hélio para ver o trabalho pessoalmente. Ao se envolver com a comunidade do Morro da Mangueira,
Este contato impacta diretamente na produção de Hélio Oiticica e resulta nos nascimentos das manifestações ambientais, onde apresenta sua obra mais importante, Os Parangolés. Este trabalho consistia em tendas, estandartes, bandeiras e capas de vestir feitas de tecidos, que revelam cores e texturas a partir do movimento corporal de quem a veste. A inspiração para o nome desta obra vestível é dada a partir de uma cena marcante presenciada em uma rua da Zona Norte do Rio de Janeiro. Nesta rua, Oiticica vê uma espécie de construção improvisada por uma pessoa em situação de rua, com estacas de madeira, cordões e outros materiais. Em um pedaço de junta, consegue ler a palavra parangolé e passa a designar como tal as obras que está desenvolvendo neste momento. Na abertura da mostra Opinião 65, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, Hélio protesta quando seus amigos integrantes da Escola de Samba Mangueira são impedidos de entrar no local e ele é expulso do museu. Realiza então uma manifestação coletiva em frente ao museu, na qual os parangolés são vestidos pelos amigos sambistas. Em 1966, o artista recebeu o Prêmio Banco do Estado da Bahia por suas pesquisas em arte ambiental na primeira Bienal Nacional de Artes Plásticas da Bahia. Além de fazer o bole B33, bole de caixa 18, homenagem à cara de cavalo, participa também das mostras Opinião 66 e Nova Objetividade Brasileira, apresentando nesta última a manifestação ambiental Tropicália em 67. No ano seguinte, a bandeira Seja Marginal, Seja Herói, em homenagem à cara de cavalo do artista Hélio Oiticica, é exibida no show do cantor Caetano Veloso na Boate Sucata, no Rio de Janeiro. A obra é apreendida, provocando a interdição do espetáculo pela Polícia Federal. Realiza nesse mesmo período, no Aterro do Flamengo, a manifestação coletiva Apocalipopótese, na qual fazem parte seus parangolés e os ovos de Lígia Peipe. No ano de 69, ele apresenta sua exposição individual na Galeria Whitechapel, em Londres. A mostra tem curadoria do crítico de arte Gray Brett e seria denominada por Hélio Oiticica de Whitechapel Experience. Apresenta lá a obra Éden, composta de penetráveis e das proposições suprassensoriais. Oiticica vive em Nova York na maior parte da década de 70 e participa da mostra Information. 3 anos depois, ele inicia a série Cosmococa, Programa in Progress, junto do cineasta brasileiro Neville de Almeida. O artista inicia uma nova série de penetráveis chamados de Magic Square e também os objetos Topological Ready-Made Land Space em 1937. No ano seguinte, volta para o Rio de Janeiro. Hélio Oiticica morreu no dia 22 de março de 1980, depois de sofrer um acidente vascular cerebral, na Clínica São Vicente, na cidade do Rio de Janeiro. Após seu falecimento, é criado em 81, no Rio de Janeiro, o projeto Hélio Oiticica, destinado a preservar, analisar e divulgar sua obra, dirigido por Lígia Peipe, Luciano Figueiredo e Wallace Salomão. Entre 92 e 97, o projeto HO realiza a grande mostra retrospectiva que é apresentada nas cidades de Roterdã, Paris, Barcelona, Lisboa e Rio de Janeiro. Em 1996, a Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro fundou o Centro de Artes Hélio Oiticica para abrigar todo o acervo do artista e colocá-lo à disposição do público. Bom, meu nome é César Oiticica Filho, sou diretor artístico do Centro Municipal de Artes Hélio Oiticica. O Centro Municipal de Artes Hélio Oiticica começa em 1996, quando a prefeitura resolve trazer o acervo, faz esse convite ao projeto Hélio Oiticica e monta espaços para abrigar a obra e para expor essa obra e a de outros artistas. A gente vem para cá em 96 e acaba saindo em 2012. O Centro de Arte Hélio Oiticica é uma instituição que começa em 1996, a partir de um convite da Secretaria Municipal de Cultura ao projeto Hélio Oiticica para abrigar a obra com reservas técnicas e galerias para expor, não só a obra do Hélio, mas de outros artistas. César, quem foi Hélio Oiticica? Bom, Hélio Oiticica, ele é acreditado inclusive pelo Nicolas Serota, que foi um diretor recente, muito importante da Tate Modern, como o maior inventor da arte, somente na segunda parte do século XX, que é quando ele atua.
E eu vejo ele como esse inventor, né, desde criança. Então, se você pega ele ainda menino, ele tinha decorado todo o guia Rex, então ele era meio que o GPS da casa. Então ele meio disseca a cidade do Rio e depois ele faz uma cidade imaginária que ele chama a segunda parte de Belo Horizonte. E aí, nessa cidade, já tinham várias praças onde se dava um pouco aqui a Praça Tiradentes, que era, né, esse lugar dos teatros, né? E aí aconteciam peças que ele encenava, fazia cartazes, né, para a família e tudo isso. Então, nessa invenção dele, ele já toca várias coisas, inclusive a questão do virtual, do real, e por aí vai. Ele faz também um penetrável de formigas, e que depois, só muito depois, ele vai inventar o penetrável, que é essa obra que a gente viu lá embaixo, que começa assim e nunca mais para, né, na obra dele, a participação ativa do público. Então, ele já vinha com essa bagagem desde menino, e é engraçado que realmente, na prática, né, as pessoas não conseguiam encaixar muito ele, nem conseguem até hoje, né? Lógico que o termo artista você consegue abarcar tudo, mas ele cita essa coisa que ele vai no programa do Chacrinha, ser jurado, e o Chacrinha apresenta ele como o costureiro Hélio Oiticica. Então as pessoas não conseguiam colocar ele numa caixa, porque realmente a obra, né, o que ele fazia extrapola até hoje o que a gente chama de artes plásticas. Quando Hélio se interessou por arte e por quê? Então é isso, eu acho que já vem desde criança, mas também no filme que eu fiz, né, Hélio Oiticica, tem esse áudio do começo que ele diz que tudo isso vem muito por causa do pai dele, né? Que passou para eles esse gosto de ir no museu, de mostrar, né, a arte inovadora. Então, eu vejo que essa geração, ele era um menino nessa época, né? Eles vão à Bienal, vem Max Bill, vem outros artistas aí da Bauhaus, né? E muito cedo ele já integra, né, o movimento concreto, né, construtivista da época no Brasil, através do grupo Frente, né? Ele e o meu pai, né, o irmão dele, eles foram os mais novos, né? Então tinham nomes já reconhecidos, né? Eram liderados pelo Ivan Serpa e tinham esse grande mestre que foi o Mário Pedrosa. Então ele, desde muito novo, ele já tinha noção do que ele queria, e ele sabia que ele queria fazer uma coisa totalmente diferente e inovadora. Como a família lidou com as questões presentes na produção do artista, como a política e a sexualidade? É muito impressionante a liderança dele. Então, e eu acho que ele também só chega nesse nível assim, de realização das obras porque ele foi totalmente apoiado pelo pai, principalmente, mas por toda a família. Eu acho que ele já era esse líder que ele conseguia dominar toda a família. Ele, né, se você pensar, o ateliê dele, que é na casa onde hoje funciona o projeto Hélio Oiticica, era o maior cômodo da casa, era a melhor vista. Então, um cara, em vez de fazer ali uma sala de estar ou um escritório para ele, para o pai, não. Aquilo ali era o ateliê do Hélio, era o estúdio dele. Então, realmente, ele teve esse entendimento da família, porque a família, né, era uma família que veio de um cara muito genial, que era o José Oiticica, que foi um dos principais ideólogos brasileiros do anarquismo, né? Ele era a pessoa incumbida em destituir o poder na greve de 1917. Ele era um cara que fez mais de 10 concursos públicos e nunca passou em segundo lugar, só em primeiro. Então, com tudo isso, a família conseguiu abraçar e dar condições realmente dessa obra existir nesse nível, assim, porque era uma coisa assim, muito ambiciosa. E ele tinha essa certeza e ele conseguiu realmente realizar.
Hélio se tornou um herói marginal da cultura brasileira, mas na época que realizou sua arte, sabemos que viveu muita censura e perseguições. No caso, o seu tio e seus familiares tinham a percepção do tamanho que sua obra poderia tomar? Bom, os familiares eu não tenho certeza, mas o Hélio sim. Era até muito arrogante por isso. Então, é incrível que isso... Ele fala dele mesmo, né? No filme também tem essa fala, que ele fala... quando ele era pequeno, ele era uma pessoa intragável, porque ele se achava mais genial que todo mundo, e era mesmo, diz ele, né? Então, ele se achava muito velho para aquela geração que ele estava ali, né? Dos meninos e tudo isso. Então, ele tinha essa noção, ele tinha essa ambição, ele tinha essa certeza. Eu acho que essa certeza é que fez ele ir em frente de uma maneira muito rápida. Seu tio era chamado de costureiro por alguns. Você poderia nos contar um pouco dessas histórias, do Hélio e os Parangolés, e como essa obra levou a criação de Oiticica para outro patamar? Bom, a questão do costureiro, eu falei ainda agora o episódio do Chacrinha, né? Eu acho que é uma coisa emblemática. Aliás, no filme também eu tentei achar essas imagens, mas o acervo do Chacrinha se perdeu muita coisa naquele incêndio e tal, da Rede Globo. Então, não sei nem se foi antes ou foi depois, mas o fato é que eu não achei. Então ficou, mas ele conta isso, né? E aí, o parangolé é uma coisa assim revolucionária e que causa um desconforto até hoje, né? No establishment, né? Se você pensar que quando ele apresenta o parangolé no MAN, né, na exposição Opinião 65, ele vai com todo o povo da Mangueira, que eram os amigos dele, os passistas, amigas, enfim, todo o povo da Mangueira que era mais próximo dele, ele leva com os parangolés para apresentar numa espécie de happening dentro dessa exposição, e são impedidos de entrar. Lembrando que a Opinião 65 era uma exposição revolucionária, assim, que estava batendo de frente com a ditadura. Não era uma exposição careta, mas mesmo assim eles foram impedidos de entrar, e a coisa se deu mais do lado de fora, ali nos pilotis do MAN. E talvez isso tenha sido o melhor, porque a obra dele já dialogava muito mais aí com a rua, com a cidade, com essa prática que ele chama e batiza de delírio ambulatório, e que é o que causa realmente toda essa revolução, essas ideias, né, esses vislumbres, como ele chamava, e que impulsiona essa obra, né, através de andar pela cidade, de reconhecer esse caminhar na urbe como uma prática artística, né, de você perceber o agora, o momento, cada passo, cada minuto, cada segundo, cada respiração como uma obra de arte, e conseguir transformar isso realmente não só em objetos, mas muito mais em não objetos, né, que é o que impulsiona o movimento neoconcreto, a teoria do não objeto. Então, o parangolé, eu acho que é o ápice, assim, porque ele, além de juntar a dança com as artes plásticas, né, coisa que não tinha acontecido desde a diáspora das artes, lá na Grécia antiga, ele junta muito mais, é a poesia, né, é toda essa questão do urbanismo, né, então vem a arquitetura, então vem a pintura, é lógico, mas principalmente vem essa união, a união que inclusive das classes sociais, é uma obra que bate, que vem de frente na luta de classes. Então, quando essa obra foi reapresentada numa Bienal de São Paulo, deu o mesmo problema. Quando eu apresentei a obra na Bienal de Havana do ano 2000, lá em Havana, as pessoas que estavam ali com o parangolé, por incrível que pareça, sofreram racismo. Então, eu vi isso acontecer lá em Havana e fiquei abismado como isso podia acontecer num lugar, né, que 80% da população é negra.
Mas é lógico, né? Depois eu lembrei de onde a gente vem também, que no Brasil não é muito diferente disso. Então, é uma obra que mesmo hoje, e há pouco tempo numa SP Art também eu tive problemas, né? Então, você percebe a verve da obra, que até hoje ela é revolucionária. Porque não é só a questão de ter ali a frase, estou possuído, incorpora a revolta. É a questão que o parangolé, ele é revolucionário na essência. O fato de você vestir a obra, de você mover a obra, então tudo que você coloca ação, e aí eu volto a falar do José Oiticica, um anarquista, né, que publicava um periódico que chamava Ação Direta. E é isso que se dá nessa obra. Então eu vejo muito dela, essa coisa do bisavô, né? Ela tem uma essência anarquista. O início da pesquisa no Hélio Oiticica começou em 2017 com eu investigando materiais de plástico para criar parangolés capas que eu podia vestir, usar e performar andando em espaços públicos da cidade do Rio de Janeiro. E desde este ano até 2022, este trabalho já me permitiu entrar em 4 museus diferentes, tanto no Rio como em São Paulo, com 4 exposições, sendo uma delas individual, a minha primeira, e 3 coletivas, sendo 2 físicas e uma online. Eu pude ser indicado a 2 prêmios internacionais por videoartes que eu criei nesta coleção, pelo Festival Fashion Film Festival, pela Semana de Moda de Porto, em Portugal, além de ter ganho 2 prêmios nacionais, sendo um deles pela exposição online que eu participei com a minha videoarte, e o outro prêmio da L'Oréal Corlo Trophy Brasil, podendo, a partir deste prêmio, representar internacionalmente o Brasil em uma competição usando figurino inspirado na obra Parangolé da minha coleção. Assim, no ano de 2018, após ter levantado as primeiras peças da coleção, eu pude levar para o Museu de Arte do Rio de Janeiro uma performance em homenagem ao Hélio. Lá, 10 quebradeiros performaram em um desfile instalação usando as minhas peças do Hélio Oiticica. Fizemos uma trilha sonora produzida pelo DJ Felipe Rosa e o fotógrafo Guilherme Correia fez todo esse trabalho fotográfico, né, de registrar o museu, os bastidores da nossa instalação, ocupação por meio deste desfile. Inclusive, a convite do próprio Guilherme, no ano seguinte, de 2019, eu posso levar este trabalho para entrar então no segundo museu que eu já estive com as peças da minha 8ª coleção de carreira, a Museu é o Mundo. Apesar da minha primeira coleção, no ano de 2013, ser sobre a artista Lygia Clark, foi apenas em 2017 que eu comecei a pesquisar o que seria, a partir de 2018, a minha 8ª coleção Museu ao Mundo. Em 2015, eu comecei a Trilogia Brasil, com o desfile Ocupações Artísticas, onde a obra Parangolé de Hélio Oiticica já começava a inspirar esses trabalhos. Em seguida, em 2017, eu realizei Xingu, o segundo momento da Trilogia Brasil. Esse desfile tem cenas do documentário Amarelo, da Netflix, com o rapper Emicida, obra indicada ao Prêmio Emmy Internacional. Após Xingu, eu comecei então a realizar performances públicas na cidade do Rio de Janeiro, onde eu vestia capas e kimono nas ruas da cidade, e essa performance era baseada no meu corpo se relacionando com essas roupas e com esses espaços. Eu instalava as peças de plástico em partes ali do território, ao mesmo tempo que eu vestia essas peças instaladas e também andava nesses espaços com essas vestimentas. Foi neste momento que eu comecei então a pesquisar de uma forma menos superficial a obra de Hélio Oiticica. Foi então que eu decidi que eu deveria contar uma história que eu já conhecia há muito tempo e que precisava ser contada. A história de um artista LGBTQIA+, brasileiro, que teve a sua arte
questionada e que fez muita gente engolir a seco o reconhecimento internacional do seu trabalho e que até hoje, na contemporaneidade, continua trazendo holofotes internacionais para a arte brasileira. É muito importante destacar como Hélio estava à frente do seu tempo, como o seu trabalho estava tendo reconhecimentos cada vez e cada momento maiores. Em 2008, começa uma briga entre a secretaria na época e o projeto por questões de guarda das obras, e a gente acaba saindo. E agora a gente teve esse convite no ano passado, né, para retornar ao centro e trazer a obra. Então, aqui a nossa proposta não é mais fazer exposições do Hélio, né? A gente acha que exposição é um conceito assim muito antigo para o Hélio, né? O Hélio, ainda em Whitechapel, em 1969, ele fez essa coisa que ele chama de Whitechapel Experience, né? Ele não chamava já de exposição. E como ele também propõe vários programas, né? Inclusive o Parangolé ele chama de programa, a Cosmocoque ele chama de programa in progress. Então o que a gente tem aqui é um programa, é uma coisa contínua que vai ter sempre a obra, mas ao mesmo tempo ela dialoga, ela abre, ela está sempre permeada de obras de outros artistas ou até de outras exposições, como acontece agora. Então, esse programa ele também vai trocando as obras conforme as aulas que tem aqui, né? Uma coisa interdisciplinar, que você tem aula, você tem performance, você tem show, você tem visitas guiadas, uma série de disciplinas e uma série de eventos permeando esse programa como uma grande rede, né? Em que as coisas se interligam, se conectam, mas também são coisas separadas, né? Então, muito inspirado também no grande núcleo, né? Que cada peça é uma peça, mas formam
um núcleo maior da obra. E aí, para começar o programa, a gente colocou aqui o PN1, que é o primeiro penetrável, que é uma obra que você pode entrar e mover as paredes. Então essa obra, ela mais do que essa coisa de penetrar, que é muito legal, ela também coloca o público numa condição ativa, né, de transformar a obra, poder mover essa obra, não só penetrar, mas interferir na obra. E isso é muito revolucionário, né, do ponto de vista estético, do ponto de vista conceitual da arte contemporânea, da arte moderna. Ele está bem nessa passagem, mas também no ponto de vista político, porque é uma política da própria essência da obra, né, que mostra o quê? O espectador que estava passivo, agora ele é ativo. Ele consegue modificar, ele é o agente mais importante, talvez, dessas obras da arte. Hélio não teve medo de viver sua vida como um homem gay, mesmo em uma época que não tinham grupos LGBTQIA+ unidos buscando a conquista de direitos civis e políticos. Como você acha que essa sua vivência inspirou na arte do seu tio, principalmente na bandeira obra, seja marginal, seja herói? Essa questão dele ser gay é uma questão para mim que ela hoje fica mais fácil de responder, porque na verdade eu acho que ele era não binário na real, sabe? Porque ele não conseguia, ele tem histórias que ele conta, ele ter ido para um show, um festival em Nova York, ele ficou lá a tarde inteira namorando uma negra e ficou amarradão, não sei o quê. Tem história que outras pessoas contam que ele era muito próximo a Maria Helena, que foi a mulher que foi a pivô, provavelmente, da morte do cara de cavalo, que depois ela ficou amante de um delegado da polícia, e o Hélio foi perseguido por esse cara porque ele tinha ciúmes do Hélio, embora ele aparentasse ser gay, mas ninguém sabe. Umas pessoas dizem que ele teve caso com ela, outras pessoas dizem que não, que era só amigo, mas ninguém sabe. Então, na verdade, se você perceber a vida amorosa dele, até onde eu sei, ele nunca teve um namorado, um companheiro, entendeu? Ele sempre foi essa figura livre. Eu acho que essa liberdade, sim, tá não só na obra, não só no Seja Marginal, Seja Herói, mas em toda a criação dele, principalmente a partir de 1964, né, quando ele realmente vai para a Mangueira e ele dá esse salto com os boles parangolés. E sem dúvida, eu acho que aí o ponto que une a sexualidade e a obra é justamente a liberdade. Porque como artista que não conseguiam encaixar, eu acho que a mesma coisa passa pela questão da sexualidade dele. Ele era muito mais evoluído do que qualquer nome de gay ou outra coisa, mesmo que veio depois. Porque na verdade a gente fica procurando, inclusive essas siglas querem e tal, mas se você tem muito mais, todo dia surge uma nova letra, sabe? E aí vai surgir, porque isso aí é uma coisa que a pessoa, na verdade, tem que ser livre. Não tem que ser nem LG, nem B, nem nada, tem que ser o que quiser, entendeu? E o Hélio era isso. Nos conte, por favor, um pouco mais do que você acha extremamente importante sobre o seu tio. Bom, acho que a gente já falou muitas coisas que são bem importantes, né? Assim, a questão da educação, né? Mas talvez é interessante falar sobre isso, né? Porque eu falei um pouco, mas não expliquei uma coisa que é bem importante, assim, que é a educação, né? O meu bisavô, o avô do Hélio, que eu já falei, o anarquista, né? José Oiticica, ele era um professor, né? Ele é um cara que se formou, na verdade, ele chega nos últimos anos da medicina e resolve não fazer mais medicina e faz todo um texto, um manifesto, naquela época já dizendo que a medicina era a indústria da doença. Aí ele vai fazer direito, chega no último ano ele desiste, fala que o direito não tinha nada de justiça e tal, e explica assim, muito bem o porquê. E aí eles, né, o Hélio e os irmãos, eles foram criados até o final
ali do que seria, né, o ensino fundamental em casa, não foram para a escola. Eles eram educados pelo próprio pai, através do avô também. E aí eles só vão para a escola quando eles foram para Washington. O meu avô, né, o pai do Hélio, ganha essa bolsa para fazer uma pesquisa em Washington. E aí eles ingressam numa escola pública e já em pouco tempo, menos de 2 meses, eles já eram os primeiros alunos. Então acho que essa educação ali faz muita diferença. Agora, e a outra coisa é essa coisa realmente do Hélio, né, ter essa liberdade, entendeu? De não querer estar preso a nenhuma escola a partir ali do movimento neoconcreto em diante, e de não também estar subjugado ao mercado, não procurar fazer coisas para agradar nenhum tipo de escola ou mercado, para se encaixar. E aí isso realmente coloca ele no campo aí da liberdade total da criação, né? Então, o Mário Pedrosa faz esse texto, e que ele cita o exercício experimental de liberdade, né? Eu acho que esse termo se encaixa muito na coisa que o Hélio fazia, né? Nesse processo que ele também chama de delírio ambulatório, que eu já comentei antes, né? Que é andar pela cidade e nesse caminhar, nessa descoberta, né? Você caminhar com um outro olhar, né? Com um olhar de viver cada momento, né? De você estar ali presente. E aí, nesse estar presente é que você chega no que ele chama de estado de invenção, do qual não dá para ver diluição. Então, aí ele realiza essas obras, principalmente os grandes penetráveis, obras que você tem que vivenciar, né? Na minha opinião, isso é uma maneira, né? Através de alguns instrumentos, tipo na cosmococa, você tem uma simples lixa de unha, que você lixa a sua unha, e que aí o Ali Salomão vai dizer genialmente, né, que coloca você num outro feeling assim do tempo, consegue tornar o tempo mais elástico, né, porque o que lembrava ele, a mulher lá no interior da Bahia lixando a unha, vendo a vida passar pela janela. Quer dizer, só um baiano podia falar um negócio desse. E esse era dos bons. Então, o Ali pega por aí, né? Isso, na verdade, são instrumentos que te levam para esse estado. Qual estado? O estado de estar presente. Então, por exemplo, você vê uma obra, uma grande obra, você fica ali, quando você se encanta, que aquilo te pega, você tem aquele segundo ali que você está presente, você não pensa em mais nada. É aquela energia, né, que o Anish Kapoor trabalha muito com isso também, né? Não é o trabalho, não é você o que está entre, é essa energia aqui, né? O Hélio consegue tornar isso mais duradouro um pouco, né? Através da ação, através de colocar você reproduzindo, fazendo essas vivências. Então, para mim, eu acho que isso daí é muito mais do que o simples conceito de participação, ou de o que as pessoas gostam de falar muito hoje, que se dá muito mais no campo virtual, que é a interatividade. Mas acaba que a interatividade que a gente fala hoje, ela está muito mais ligada à representação, né, do que à vivência, de você estar no agora. Porque a coisa mais difícil é você estar no agora. Aí as pessoas vêm e falam assim, mas essa obra, o tempo todo isso, né, é muito chato, que já foi feita nos anos 70, o que tem a ver você remontar isso agora? Tipo, hoje é mais importante do que nunca, porque a gente, além de estar sempre a mente te levando para o passado ou para o futuro, ou você está preocupado com o que vai acontecer, ou está pensando no que aconteceu, mas você nunca está presente, né? Você ainda tem esses brinquedinhos aí que te levam também para um outro mundo virtual, que também te levam a outras preocupações, te jogam totalmente fora do agora, te mandam para um outro lugar.
Então, por isso talvez a obra do Hélio seja mais pertinente do que nunca e talvez por isso tenha alcançado cada vez mais o reconhecimento, né? E cada vez mais ter pedidos e ter exposições que fazem todo sentido, sim, serem montadas e fazem mais sentido ainda serem montadas as obras, e aí que entra o nosso programa, que nunca foram feitas, porque na verdade são obras experimentais. E a arte experimental, ou qualquer coisa experimental, inclusive a ciência, ela só existe se você faz um experimento. Se você não faz, não tem como criticar, não tem como censurar, porque isso, para mim, o que parece é uma forma de censura. Porque as pessoas falam, não aguento mais esse negócio de Hélio Oiticica, não sei o quê. Meu amigo, você não viu nem um décimo do negócio, você precisa ver para você até poder falar mal, entendeu? A minha coleção sobre o Oiticica foi muito diferente de todos os trabalhos que eu já desenvolvi antes. Até porque enquanto eu estava desenvolvendo essa coleção em particular, eu tinha esse pensamento muito inquietante. Como que eu vou conseguir levar o meu trabalho para dentro de espaços de cultura? Como que eu vou levar o meu trabalho para dentro de museus? Como que eu vou ter o meu produto de criação de vestuário sendo exposto como também um produto de obra de arte? Assim como outros profissionais da moda que também são artistas tanto no Brasil como no mundo. Enquanto eu criava essa coleção, que foi desde 2018 até o final de 2021, eu pude criar uma gama de produtos. Além de um desfile, eu pude criar performances, instalações, escultura, videoarte, vídeo performance, além de acessórios e peças de vestuários. Eu pude entrar nesses espaços que eu também gostaria, com o meu trabalho, de estar lá dentro. E mais interessante ainda, que eu estava tendo essa oportunidade com uma coleção que falava de um artista que justamente tinha esse desejo de ir ao encontro do novo, de buscar novas linguagens, de buscar novos suportes e que teve a coragem de ir a este encontro. Em 2022, eu regressei aos estudos no curso Universidade das Quebradas, da escritora Heloísa Buarque de Holanda, que faz parte do Programa Avançado de Cultura Contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nesse ano, foi ofertado o curso de documentário do professor Paulo Passos e que eu tive o desejo de realizar. Durante esse ano, eu fui tendo este insight de levar toda a minha pesquisa para desenvolver, então, um filme. E que esse filme seria baseado em um conjunto de cenas mescladas que são montadas em um tempo não linear, flertando assim com os movimentos híbridos da obra Parangolé. Em 2019, eu tive a oportunidade de entrar no Centro Cultural da Justiça Federal do Rio de Janeiro e lá eu assinei figurino com as peças da coleção do Hélio para contação de histórias infantis performáticas que fez parte da exposição Nas Águas da Leitura. 2 anos depois, pude participar da minha segunda exposição com essas peças, agora na mostra online virtual Cartas do Festival Nacional Cassini. Nela, eu apresentei a vídeo performance Brasil 02 e, inclusive, recebi o prêmio Broto Cassini como vencedor na categoria de melhor poética por esse trabalho na mostra. Em 2021, eu fiz a terceira parada, agora participando da reabertura do Centro Municipal de Artes Hélio Oiticica a convite do próprio César Oiticica, que é sobrinho do Hélio Oiticica e curador do museu. Lá eu realizei a minha primeira exposição individual, onde por 2 meses, de novembro de 2021 até janeiro de 2022, eu expus peças e acessórios da coleção Museu é um Mundo, onde o público podia vesti-las e usar dentro do espaço do museu, experimentando assim outras percepções com as obras de vestuário, um recorte que vai ao encontro da obra Parangolé, onde o artista Hélio Oiticica convida então o público a vestir essas peças e experimentar outras relações artísticas
ao vestir e também se tornar obra de arte usando as peças do parangolé. Ainda nesse mesmo ano, eu participei da terceira exposição coletiva com essa minha pesquisa, onde eu pude entrar no Centro Cultural São Paulo, na mostra Moda do Novo Mundo, que contou com criações de moda de marcas e estilistas de diferentes partes do Brasil. Para abrigar essa exposição, que a gente está com a exposição de arte e resistência, o programa também mudou e trouxe os parangolés, né? Os parangolés entraram tem um mês e pouco, e são essas obras que também têm mensagens muito contundentes, como, por exemplo, estou possuído, ou ainda incorporo a revolta. Então, esses parangolés estão aqui para serem usados, não são só um cabide que você fica olhando aí. Na verdade, ele no cabide é legal, é bacana, é genial, mas a grande coisa realmente do parangolé é você pegar ele, tirar, poder vestir, poder se tornar parte da obra. Então é uma coisa assim revolucionária que se passa, que se dá no próprio corpo. O Hélio fala, não é o corpo como suporte da obra, é a própria incorporação, a incorporação do corpo na obra, da obra no corpo. Ele chama de in-união corporação. Então, essa é a proposta, né, do programa. E aí, todas essas obras que estão na parede aqui em volta são de outros artistas, são artistas contemporâneos, que estão aqui na Parada 7, que é uma exposição política, uma exposição que fala de arte e resistência, e que dialoga muito com essas obras, né? Essa obra aqui, por exemplo, é uma obra que o Hélio fez em 1978, chamada Nas Quebradas, foi feita em São Paulo, é uma das últimas obras que ele realizou em vida, e a proposta é que você entre, que você suba bem uma quebrada mesmo, de favela, de morro, usando essa gíria paulista de quebrada, né, para designar esses lugares mais marginais assim da cidade. Então é uma obra emblemática, assim, uma obra muito legal. E aí em volta dela acontece todas essas obras da Parada 7, que conversam assim muito objetivamente mesmo com todas essas propostas, né? Mostrando que a arte contemporânea, né, muita coisa que está se fazendo hoje, né, o Hélio já vinha propondo lá atrás, não só ele como outros artistas também dessa época, mas nesse patamar assim, talvez ele e Lígia Clark sejam pioneiros assim no nível mundial. É muita potência, porque você consegue, com isso, atualizar essas obras, porque são obras, vários desses penetráveis, a gente constrói no programa também penetráveis grandes do lado de fora, na cidade, e até em outros bairros mais distantes. Agora mesmo a gente está com a Macaleia, né, que é uma obra em homenagem ao Jardim Macalé, lá em Madureira, na Arena de Madureira. Então, a exposição, ao mesmo tempo que ela sai, que ela expande para a cidade, que ela ocupa espaços, né? A exposição não, o programa. Então esse programa, ele ocupa esse espaço, ele sai, ele extrapola a fronteira do que seria um centro cultural, um museu, e também ele é permeado por essas outras obras, e com isso ele se atualiza. Essa é a ideia, é mais como se fosse um organismo vivo, não uma obra acabada, né? Lembrando sempre, né, do conceito de obra aberta, né? Essa obra, mais do que uma obra aberta, é uma obra que é como se fosse uma rede, realmente, que está entrelaçada com o que está acontecendo hoje na arte contemporânea, lembrando que, como eu disse antes, esses conceitos já são levantados lá atrás pelo Hélio, quer dizer, então ele abre essa porta da arte contemporânea. O Hélio Oiticica sempre foi esse artista à frente do seu tempo, inquieto,
constantemente em busca de novos suportes para se expressar e se comunicar. É interessante e importante destacar que na contemporaneidade da arte, nós saímos daquele debate limitador se um objeto de arte é válido, pois se ele é bonito ou feio. Antigamente, a obra de arte, ela era validada se ela correspondia aos interesses estéticos de uma sociedade dominante. É justamente esse desejo do artista de buscar novas formas de criar, de se expressar, de atravessar o público, que nós podemos entender como é importante na contemporaneidade buscar novos suportes, pois ao atravessar o público, o artista permite esse espectador público questionar se aquela obra é contemporânea ou não, pois a arte é este elemento que permite uma sociedade se questionar para se transformar. E se a gente não tiver a transformação, estaremos sempre fadados ao passado, fadados a não chegar ao novo. Ao seu ver, qual é a maior contribuição da arte de Hélio Oiticica para a cultura brasileira? Bom, eu acho que a maior contribuição é justamente ele inaugurar uma arte, não puramente, mas uma arte brasileira. Não uma representação do que seria a brasilidade, como já tinha feito, né, os modernistas e tal, mas, né, que são geniais, Tarsila, tudo isso. Mas o que ele vai é além, né, porque ele coloca não uma representação do que é o Brasil, do que é a brasilidade, não, uma arte que é daqui, que começa aqui. Isso começa muito com Tropicália. Então ele está no texto da Tropicália, ele pontua isso, né? Que não é coisa de ficar, né? Porque até então as escolas, né, elas copiam sempre o modelo europeu e depois americano, né? Então se você vai ao modernismo mesmo, você vai pegar, né, o modernismo europeu, você vem de uma escola que é uma importação, né? E quando você tem Tropicália, a coisa de andar, essa coisa de viver as quebradas lá da Mangueira, de você penetrar a obra, nunca ninguém tinha feito nada disso no mundo, não é no Brasil. Então é importante a gente perceber isso como uma revolução assim na arte, na história da arte, não no Brasil, mas no nível assim planetário, sabe? Essas pessoas, ele, a Lígia Clark, mas ele, mais com essa brasilidade, com certeza, porque ele estava debruçado sobre isso, é totalmente histórico, mas não é histórico aqui para a arte brasileira, é histórico no nível planetário. O legado do seu tio é atemporal, e mal começamos a adentrá-lo quando pensamos na quantidade de produção escrita deixada por Hélio. Você pode nos falar sobre todo este conteúdo? Bom, o conteúdo ele é muito vasto. Ele é enorme e dá para publicar vários livros ainda. A gente está publicando um agora com a UFRJ, com a editora da UFRJ, organizado pela Tânia Rivera, com cartas que ele mandou e trocou com outros artistas, amigos, né? Então tem toda essa coisa das cartas, que também se completa. Tem um livro que a própria editora da UFRJ já publicou também, que é Cartas entre Hélio e Lígia Clark. Mas são muitas outras cartas para vários artistas, vários amigos, né? Cartas até mais intensas, talvez, embora esse livro ele é emblemático, né? Com a Lígia Clark, é maravilhoso, mas, quer dizer, se você pensar só nessa coisa de cartas, tem ainda muito mais para ver, né? A gente conhece muito pouco. Então a ideia, realmente, é que eu acho também o formato só de livro e tal também não dá conta. O conglomerado, que é o que ele quer fazer, eu até publiquei um recorte do conglomerado junto com o Fred Coelho, mas o conglomerado é muito maior do que está publicado, porque não cabe. Então o livro, né, o formato livro, já não cabia a ideia do livro do que seria esse conglomerado. Ele, inclusive, ele trabalha muito com essa coisa de hiperlinks já, nessa época. Então você tem referências, às vezes que você vai para o index card, tem referências que você vai para um caderno de desenho. Então a coisa
ela extrapola o formato, ela tem mais a ver hoje com seria um e-book, sei lá, ou até um site, enfim, não sei qual seria um formato de plataforma hoje que abarcasse essa visão do Hélio conceitual do que seria esse conglomerado. Muito obrigado, César, por esta conversa tão enriquecedora sobre este que, sem dúvidas, é e foi um dos maiores artistas emblemáticos da nossa cultura. Assim, eu finalizo essa entrevista convidando-o para compartilhar suas considerações finais sobre o seu tio, ao mesmo tempo em que te provoco a responder também. E este filme, César, ele vai dar para Angolé? Com certeza. Acho que o Parangolé, né, tem essa coisa de extrapolar, né, seja uma obra, ele tem vários desdobramentos. Nem todos os parangolés foram feitos até hoje, tem projetos ainda a serem realizados. Existem ações, né, o Parangolé é esse programa, ele não é só uma tenda, uma bandeira, ele não tem um formato definido, ele pode estar, né, desdobrado em várias coisas, inclusive nesse filme. E aí, eu acho que umas considerações assim que eu deixo é que é importante cada vez mais a gente realizar, né, esse programa, essas partituras, né? É importante falar sempre nessa entrevista, também que o Hélio deixa bem claro a sua empáfia, mas mais do que isso, ele deixa claro uma coisa que o conceito da obra dele, né? Essa entrevista que ele deu para Heloísa Buarque de Holanda, que inclusive começa no filme que eu fiz sobre Rhodslândia, que quando ele cria essa frase, que faço é música. Mas quando eu falo que faço é música, eu estou falando sério. Inclusive já falei para o João Gilberto, esse negócio aí que ele faz, que toca violão e tal, ele é um grande instrumentista. Agora, música, quem faz sou eu. Quer dizer, e aí depois o João Gilberto ficou doido com esse negócio, lógico, né? Quer dizer, já não era normal, mas enfim, era essa brincadeira aí entre gênios, né? Mas que o Hélio usa isso para pontuar o conceito da obra. Porque a obra dele, principalmente o final, ela está muito mais ligada com teatro e com música, né? Quando a gente abriu aqui o programa e que colocou os documentos todos, né? Desenhos, as instruções, às vezes em 2 folhas tem instrução para fazer uma obra inteira, né? Isso são partituras. E aí, quando as pessoas vêm com essa pergunta recorrente, e por que fazer essas obras agora, não sei o quê, depois de 50 anos e tal? Se você for lá e achar uma partitura de uma sinfonia de Beethoven inédita, você vai chamar uma orquestra para tocar? Você vai ficar olhando lá o papel. É isso. Hélio Oiticica é um artista que coloca o público como o centro principal da sua obra, dando o protagonismo, inclusive, quando coloca no meio da obra Parangolé. Essa escolha política do artista não é por acaso. Isso vai ao encontro claro para incomodar as estruturas binárias do poder, ou seja, as estruturas que determinam o que pode, o que não pode. Pensar e fazer arte, aqui e agora, após toda a contribuição deixada por Hélio Oiticica, é justamente entender como o novo é importante para transformações que, por meio da arte, da cultura, da educação, nós, como sociedades, podemos alcançar. Contar a história de Hélio Oiticica, aqui e agora, um herói LGBTQIA+, nacional. É também contar a minha história, contar a história de tantos, tantas e tantas que lutam há muito tempo contra essa tentativa da sociedade de marginalizar tudo que diverge, tudo que não é binário, de tentar silenciar tudo que assusta essa sociedade heteronormativa. Porém, hoje, o Hélio não vai ser mais esquecido, não. E todos nós que estamos chegando aqui agora,
podemos juntos transformar essa sociedade, que terá que nos ver celebrar as nossas histórias e as nossas vitórias. Se eu sei quem eu sou, não importa onde estou. Eu sei, 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 eu sei. Sem sono dos meus sonhos. Perco aos poucos meus medos, dos escritos aos gritos. Sem palavras. Cenas que vi, filmes que já filmei. Alô? Tá me escutando? Não tive tempo de dizer não. Não tive tempo de dizer não. Não, tá me escutando? Não tive tempo. Não, 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 não éramos claramente um só. Eu não sou como todo mundo. Não sou como todo mundo. Sem palavras. E nem vi a cara. Eu mudo. Eu mudo. Eu mudo. Traçando planos de futuro. Sem palavras. E nem vi a cara. A noite, a princesa, caída por mim. Eu mudo. Eu mudo. Perco. Aos poucos. Meus medos.
sentido em seu lugar. Nunca escutou quem tinha o que falar, só queria ter um minuto pra mostrar. Eu quero mais me encontrar. Eu quero ter e ser sonhar. Quero ver outro lugar onde nunca vi ninguém chegar. Que só quer mais um olhar, alguém pra te enxergar, pra dizer vai lá, ocupar o seu lugar. Eu quero mais lembrar, uma chance de encontrar um caminho meu sem ninguém parar. Se quer mais vem tentar, uma chance de se encontrar um caminho seu sem ninguém parar. Você já se viu sem se enxergar? Já algum dia sentiu que não tinha um lugar? Alguém já te disse pra você parar? Não, você não vai. Seu destino você quem faz.